Olá, meu amigo, minha amiga, você que me segue aqui no meu canal. Tenha um lindo dia, uma linda sexta-feira. Já estou chegando agora aqui para desejar para você um final de semana maravilhoso, fantástico, harmonioso, cheio de paz no seu coração, cheio de paz também com a sua família, tá bom? Esse é o Torpedo 365, o nosso projeto que desde o início desse ano nós colocamos em prática, trazendo cada dia um vídeo novo aqui para você, de reflexão da palavra de Deus. Então é muito bom voltar aqui todos os dias falando de um pedacinho da Bíblia e fazendo uma reflexão, pensando, refletindo, considerando algumas coisas, tanto no aspecto de conhecimento mesmo, quanto no aspecto de relacionamento com Deus, que é a verdadeira religião. Religião, eu tenho dito aqui, é relacionamento. Não adianta a gente querer ter religião se a gente não quer se relacionar com Deus. Uma coisa é automática, uma coisa puxa a outra. Não tem religião se não houver relacionamento com Deus, tá bom? Então nós vamos para a nossa vinheta, já já eu volto com a nossa reflexão de hoje. Não saia daí. Muito bem, hoje nós vamos refletir no capítulo 15 de João, Evangelho de João no capítulo 15. No capítulo 15 de João, Jesus ele coloca uma figura de linguagem muito conhecida entre os cristãos, que é a figura da videira e dos ramos. O que é a videira? A videira é aquela árvorezinha que dá a uva, a vide, chamada de vide. De onde sai o suco, de onde sai o vinho, Enfim, de onde sai o fruto que se chama uva, tá? Então essa é a videira. Quando Jesus disse no capítulo 15 de João, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos, permaneçam em mim para que vocês possam dar frutos, porque aquele que não permanecer em mim, esse não vai dar fruto. E esse vai ser cortado e lançado no fogo. Olha quanta coisa bonita, quanta coisa interessante a gente pode aprender desse texto. O início do capítulo todo ele fala sobre isso, a videira e o ramo, ou os ramos, Vamos parar um pouquinho para lembrar em qual contexto Jesus falou essas palavras. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos. Jesus tinha comido a Santa Ceia ali com eles, a Páscoa, Nós já falamos sobre isso, era chamada Páscoa de transição. Aquele cerimonial já tinha acabado de acontecer. Judas já foi apontado como o traidor. Jesus molhou o pão ali no vinho, entregou para ele e disse, aquele a quem eu entregar esse pão, esse é o traidor. Ele foi identificado como traidor. O diabo entrou no coração de Judas, Judas saiu para entregar Jesus por 30 moedas de prata, e agora ficaram ali os discípulos, os outros, menos Judas e Jesus. E nesse contexto, digamos assim, de tensão, ao mesmo tempo de expectativa, um contexto nervoso, digamos, porque Jesus sabia o que ia acontecer com ele não tinha nenhuma dúvida a respeito disso. Ele sabia que ele ia ser preso, que ele ia morrer, que ele ia sofrer, antes de morrer. Ele sabia, estava consciente de tudo isso, e ele estava preparando os discípulos para esse momento todo, onde ia culminar com a sua morte, com a sua ressurreição e com a sua volta ao Pai. E Jesus queria preparar o coração dos discípulos, não só para os acontecimentos imediatos que eles iam presenciar, como a morte, o sofrimento, mas queria preparar o coração dos discípulos, principalmente para o tempo de ausência que eles iam viver de Jesus. Esse tempo de ausência é esse tempo entre Jesus ter ido ao céu e a volta dele que nós aguardamos e da qual eu falei ontem, tá? Esse é o tempo de ausência física de Jesus, não de ausência da presença propriamente dito, porque ele está presente conosco sempre, ele é onipresente e principalmente através do Espírito Santo, ele se faz presente em nossa vida.
Então, nesse contexto, Jesus contou, ou Jesus mencionou essa alegoria, né, essa analogia. Ele disse: eu sou a videira e vocês são os ramos, tá? Permanecei em mim. Primeiro, Jesus está resumindo aí o que é a verdadeira religião. Religião é a permanência em Cristo, tá? Ninguém pode ou ninguém deveria dizer que é cristão se não permanece em Jesus. Não tem jeito de ser cristão se nós não permanecemos em Jesus. E o que significa permanecer em Jesus? Permanecer em Jesus significa todos os dias eu alimentar, eu fortalecer o relacionamento que eu tenho com Ele. E como que se dá esse fortalecimento do relacionamento? Gente, é simples, basta parar para pensar como que se dá um relacionamento qualquer aqui no âmbito horizontal, né? A dimensão horizontal, que é a dimensão humana. Esses dias eu estava conversando com um cliente meu de terapia e ele disse assim para mim: Antônio, todo relacionamento que a gente não alimenta tende a esfriar, tende a morrer. Por exemplo, ele disse: eu sou casado, se eu vou trabalhar longe da minha esposa, fico um mês, venho uma vez por mês, né? Fico um final de semana, né? Sábado e domingo, volto, fico mais um mês, eu tenho que tomar providências para levá-la comigo, ou eu mudar de ramo, ou eu mudar de profissão. Porque se a gente ficar longe por muito tempo, o nosso relacionamento não vai ser alimentado. A gente vai perder o contato, né? E provavelmente ou ela ou eu vamos arrumar uma outra pessoa e vamos nos envolver com essa outra pessoa. Isso que ele falou, até certo ponto é dolorido, mas é muito real. Porque todos os relacionamentos nós alimentamos com a presença, com a conversa, com o diálogo, com a troca de ideias e até com as divergências, tá? Relacionamento marido e mulher, relacionamento de amigos, e não é diferente o nosso relacionamento com Deus. Quando nós queremos permanecer em Cristo, nós tomamos cuidado para alimentar o nosso relacionamento com Deus. E sabe, gente, vou contar um segredo para você, tá? Na verdade, esse projeto Torpedo 365, ele nasceu com esse propósito de ajudar você a alimentar o seu relacionamento com Deus. Por que eu falo isso? Porque se cada dia, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, né, eu pego um vídeo, ouço algo da palavra, né, algo que me conforta, que me remeta a Deus, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua onisciência, onipresença e onipotência, eu vou alimentando a fé que eu demonstro nele. Essa fé ela vai se fortalecendo. Então esse projeto ele nasceu, eu confesso para você, nasceu primeiro visando a mim mesmo, né? Porque ao falar com vocês sobre qualquer assunto, qualquer capítulo, qualquer passagem da palavra de Deus, eu tenho que primeiro parar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que mentalizar as lições que eu estou tirando desse texto para poder repassar para você. E aí acontece uma coisa fantástica. Eu aprendo quando leio, eu aprendo quando reflito sobre que lições isso pode me trazer, e eu aprendo muito mais quando eu repasso, quando eu compartilho com vocês. Então eu estou alimentando a minha relação com Deus. Estou contribuindo de uma forma talvez não tão relevante para uns, mais relevante para outros, mas eu estou contribuindo também para que você desenvolva e você fortaleça o seu relacionamento com Deus. Isso é muito bonito. Então, o relacionamento com Deus, com Cristo, deve ser tão íntimo quanto a ligação dos ramos com a videira. Os ramos, eles só podem produzir frutos se ele estiver ligado ao caule, ao tronco, né, da videira, senão não produz fruto. Então não adianta eu querer produzir frutos na minha vida, frutos de bondade, de sabedoria, de perdão, né, se eu não estiver ligado com Cristo.
Não adianta. Os meus frutos, eu posso até produzi-los por algum tempo, mas depois o meu próprio desligamento da videira, do tronco que é Jesus, vai fazer com que eu não tenha mais desejo, né? Vai fazer com que a minha tendência humana, carnal, ela se sobressaia. Então, para que eu produza frutos, eu tenho que estar ligado à videira, a Cristo, né? E ali nos discípulos, né, no contexto de vida e da trajetória dos discípulos, nós vemos nesse episódio aí da Santa Ceia, né, da última Páscoa, que um deles, apesar de estar caminhando com Cristo há 3 anos e meio, ele não conseguiu produzir frutos. Esse, chamado Judas Iscariotes, era aquele ramo que foi cortado do tronco, do caule da videira. Esse é aquele ramo que não conseguiu permanecer, não conseguiu, portanto, produzir frutos, né? E ele foi cortado. E é muito triste, né? Porque ele teve todas as oportunidades do mundo para permanecer, mas ele não quis, ele escolheu não permanecer. E eu quero deixar esse apelo hoje para você, tá? Que você alimente essa sua relação com Deus, com Cristo, como um ramo que está ligado à videira, ao caule, ao tronco. Não se desligue dele por nada e por ninguém nesse mundo, porque não vale a pena. Ligado a ele, você vai ter vida, porque a vida vem do tronco. A seiva, ela é conduzida até os ramos, os galhos, através do tronco. A seiva é que alimenta essa árvore, essa videira, né? A vida vem do próprio caule, vem do próprio tronco, que é Jesus Cristo. Então, se desligar do tronco, nós estamos nos desligando da vida. Viver sem Jesus não é viver, é sobreviver, né? Então, para e pensa nisso, tá bom? Que você tenha essa vontade, esse desejo sempre de permanecer em Cristo, como Ele certamente quer permanecer em você. Que Deus abençoe, que Deus te dê um lindo dia e que Deus te fortaleça cada vez mais nesse relacionamento com Ele. Isso é o que eu desejo para você e para a sua família. Amanhã eu volto com mais um torpedo aí para a sua vida e para o seu coração. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.